Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. E daqui a pouco daremos início à nossa última aula de conteúdo, isso mesmo, a aula 28.1. Então, let's check it out para a tela. Olha aí, aula 28.1 com a teacher Patrícia Rechier. It's a pleasure, it's always a pleasure. E o tema da aula de hoje, como vocês podem ver, é esse aqui. Changing the world. Nós vamos falar sobre vocabulários relacionados ao meio ambiente e vamos continuar a ver a questão do present continuous agora na nossa parte 3, explicar um pouco mais sobre ele, até rever coisas que nós já vimos. Change the world, vocês percebem aqui que é um verbo porque ele vem, com ing no final. Claro que isso não acontece só com verbos, essa questão do ing, mas como o nosso foco que nós estamos estudando sobre o present continuous, então aqui você já sabe, changing dá a ideia de que é algo que está acontecendo no momento da fala, então mudando, então change vem de mudar, changing com ing no final fica mudando. Mudando o quê? The world, porque vamos falar sobre o nosso meio ambiente e coisas que estão acontecendo e acontecem no nosso meio ambiente. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje é localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vamos fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, que vamos continuar no presente contínuo, no processo de recepção e produção do texto. Vamos começar? Olha aí! Temos essa pergunta para vocês que diz o seguinte: What environmental problem is it? Presta bem atenção nessa imagem. Nós temos a imagem do, vamos dizer que é o mundo, the world, o mundo, e ele aparentemente está sofrendo com muitas questões que acontecem, que são produzidas pelo homem. Nós temos muita culpa disso, é uma produção humana, então o mundo está sofrendo e nós temos aqui as opções para vocês. Que tipo de problema environmental é esse? Que é o problema do meio ambiente. Que tipo de problema é esse? Olha para a imagem. Nós temos aí, air pollution. Eu acredito que vocês consigam entender a palavra pollution, porque ela é um cognato, ela lembra o quê? Poluição. Quem pensou poluição está correto. Temos river pollution, que também tem a palavra poluição, só que são dois tipos de poluições diferentes. A primeira se trata de air, que significa ar. E a segunda se trata de river, que significa rio. Então, poluição de ar, poluição do rio. E a última é deforestation. Deforestation, que é a questão de você consegue perceber, se você já teve esse vocábulo na sua vida, você consegue perceber que vem da palavra forest, que é floresta. De é o meu sufixo que vem antes, station seria, prefixo, o meu de, e o station seria o meu sufixo. Então, floresta, desmatamento seria o desmatamento, né? Retirada das árvores, isso acontece muito, isso é muito triste. Mas que tipo de problema que temos aqui em relação a essa imagem? Olha bem aí, nós temos a questão do... Nós temos a questão do, não tem a resposta, eu vou dar, nós temos a questão do air pollution. Então aqui o mundo está sofrendo com a poluição do ar. Temos a air pollution aqui. Vamos seguir? Olha só essa pergunta agora para vocês. Are environmental problems common in the area where you live? Eu quero saber, are environmental problems, ou seja, os problemas de meio ambiente são comuns na área onde você vive? São comuns? Perceba que nós temos várias imagens onde nós vamos ter vários problemas do meio ambiente e vamos ver também esses vocabulários em relação a esses problemas. Olha aí. Read the list, você vai ler a lista logo em seguida que eu vou passar para vocês, of environmental problems, natural disasters and extreme weather. Talk to one of your classmates and in pairs decide which of those events often hit our country. Então, o que vocês vão fazer daqui a pouco? Vocês vão ler a lista dos problemas environmental, do meio ambiente, dos desastres naturais, que também acontece muito desastre natural, e a questão
do clima extremo, ou seja, muito frio, muito calor, e você vai conversar, talk to one of your classmates, um dos seus amigos aí da sua sala, como você está nesse contexto, né, de estar em casa, você pode conversar com eles através do WhatsApp, do computador, em pairs, aqui no caso em pares, você vai decidir qual desses eventos acontece na sua country, no seu país. Tem alguns eventos que não são muito comuns aqui no Brasil, ainda bem. Vamos entender um pouco mais sobre esses eventos que acontecem? Temos o primeiro aí, Tidal Wave, também conhecido como tsunami. Tidal Wave, é um maremoto, Tidal Wave. Nós não temos aqui em Rondônia, pelo simples fato de não termos mar, né? Mas no Brasil não é costume usar, aliás, eu acredito que nunca tenha acontecido um tsunami, que é aquela questão do mar, aquela onda gigantesca que vem e destrói várias cidades. Tidal Wave, tsunami. O segundo nós temos aí o Earthquake. Earthquake. Vocês conseguem me dizer que tipo de desastre é esse? Pela imagem, nós temos destruição de buildings aí, de prédios, de trees, árvores, a rua também, partida ao meio. Que tipo de evento ruim é esse? Earthquake. Terremoto. Quem pensou em terremoto está correto. Na terceira imagem, nós temos aí Volcano Eruption. Volcano Eruption, que a gente consegue imaginar pela imagem, também pela palavra volcano, que se parece muito com vulcão. Então, erupção vulcânica, que também não temos aqui no Brasil. Acredito que você concorde. Junto com seu colega, você vai concordar que nós não temos esse tipo de evento, ainda bem. Temos a próxima que muitos gostariam de ter, que é Snowstorm, né? A tempestade de neve, aqui tudo branco. Nós não temos esse evento exatamente aqui no Brasil, muito menos em Rondônia, né, gente? Snowstorm, assim que nós falamos. Snow vem de neve, storm vem de chuva, né? Aquela tempestade, na verdade, então tempestade de gelo, de neve. Próxima nós temos aí pollution. E essa pollution, ela vai ter em vários lugares. Temos aqui essas 4 palavras para diferenciar. A primeira é river. River pollution, porque você vai pegar cada palavrinha e colocar junto com a poluição. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Entre parênteses não, eu coloquei aí um slash, né, uma barrinha para vocês perceberem. Então, river pollution, poluição de rio. Bay pollution, poluição da Bahia, que é algo maior que um rio. Lake pollution é a poluição dos lagos. E a última, sea pollution, que é a poluição do mar, certo? E também isso aqui é muito causado pela ação humana, muito triste. Nós jogamos lixo e vai parar nos rios, nos mares, os animais sofrem. Não é legal, a gente tem que se conscientizar. Isso eu, você, aluno que está me ouvindo, enfim, se você já não faz isso, parabéns, congratulations. E aí, temos aí acho que acredito que seja a última, não lembro bem, temos aí o heavy rainfall ou flood. Heavy rainfall ou flood, que são as enchentes. Nós temos esse problema aqui no Brasil? Temos problemas com enchentes. Aqui em Rondônia também já tivemos uma enchente, uma cheia histórica aqui no Rio Madeira. Foi alguns anos atrás, eu não me recordo bem, mas foi bem chatinho. Heavy rainfall ou flood significa a questão das enchentes. Vamos seguir? Temos mais. Temos agora aí, ó, já aparece para vocês. Deforestation. Deforestation, que é o quê? A questão de retirar as árvores, né? Aquela questão de você... Não você, no caso. Quem faz isso realmente faz com propostas, dizem, dão desculpas, mas esquecem que a gente precisa plantar. Quando você tira, você precisa plantar, porque sem as árvores, sem esse tipo de situação, nós vamos ter vários problemas que causam, como por exemplo calor muito extremo, sem as árvores para fazer uma sombrinha ali pra gente. Pode parecer bobagem, mas não é. A deforestation. Hurricane. Deforestation nós temos muito aqui no Brasil, sim. Hurricane, o que vocês acham? Hurricane, pela imagem, vocês conseguem imaginar o que é uma hurricane?
Pela imagem vocês conseguem imaginar o que é uma hurricane e o mudslide. O mudslide é um deslizamento de lama, temos bastante aqui também. Hurricane é a questão do... Gente, eu acho engraçado quando some a palavra para mim em português. Eu sei do que significa ela em inglês, mas em português eu acabo esquecendo. Acontece muito. Hurricane é um furacão. Nossa, quase que não chega a palavra furacão para mim. Hurricane é um furacão e nós não costumamos ter furacão aqui no Brasil. Salvo me engano, não tem. Mas enfim, vamos rever de novo as palavrinhas e vocês repitam aí comigo. Vamos lá. Tidal wave, também conhecido como tsunami, tidal wave. Earthquake, volcano eruption. Temos snowstorm. River pollution, bay pollution, lake ou sea pollution. Temos também a próxima aí, heavy rainfall, que é a chuva forte, ou flood, que é aqui as nossas enchentes. Deforestation, hurricane e mudslide, ok? Vamos seguir? Are we doing enough? E aí, nós temos aqui uma pergunta com o meu present continuous, olha aí o ing no final. Are we doing enough? Nós estamos fazendo o suficiente? Presta atenção nesse textozinho, bem pequenininho. Olha essa imagem aqui que nós temos, onde o mundo está pedindo socorro, save the earth, salve o planeta. E aí nós estamos fazendo o suficiente para quê? Olha aí, ó. Our lives, futures and planet are in danger. Nossas vidas, o futuro do planeta estão em perigo. By polluting the air illegally, disposing of toxic waste and burning rainforests. O que significa isso? Pela poluição do ar, como é que eu posso dizer? A questão de jogar lixo tóxico ilegalmente e também a queima das nossas florestas tropicais. We are damaging our world. Nós estamos prejudicando o nosso mundo. Prejudicando o nosso mundo. And what is the world doing? E o que o mundo está fazendo? O que somos nós, né? Is it doing all that it can and should? Está fazendo tudo que pode e deveria? The very simple answer is no. Então a resposta bem simples é não. Nós não estamos realmente fazendo de tudo para ajudar o Earth, o planeta. Então olha aí, ó, according to the text, de acordo com o texto. E aí, o que vocês acham? We are not conserving the planet. Nós não estamos conservando o planeta. Todas essas questões aqui, elas estão na negação. Percebam, ó, pela presença do not. We are not damaging our world. Nós não estamos prejudicando nosso planeta. É estranho, eu acabei de ler justamente o contrário. We are not putting our future in danger. Nós não estamos colocando o nosso futuro em perigo. Todas essas alternativas, elas têm essa questão da negação, not. Só que só uma está de acordo com o texto que eu acabei de ler, porque que as nossas vidas e futuros e o planeta, elas estão em danger, perigo. Então, obviamente, nós não estamos fazendo o suficiente para conservar o planeta. Então, aqui nós marcaríamos, não tem aqui a marcação, mas nós marcaríamos, obviamente, essa aqui. We are not conserving the planet. Nós não estamos conservando o planeta, certo? Vamos lá? The title of the text is a question. Então, o título do texto é uma pergunta. E a pergunta que está lá no título do texto é essa aqui. Are we doing enough? Nós estamos fazendo o suficiente? Are we? Nós estamos fazendo enough? Suficiente? That question is incomplete. Essa pergunta está incompleta. What do you think is the correct option to complete that question? O que você acha que é a opção correta para completar essa questão? Perceba que hoje até as perguntas estão em inglês, né? Na última aula colocamos todas as perguntas em inglês, mas eu traduzo para vocês. Are we doing enough?
nós estamos fazendo o suficiente? Are we doing enough? Aí eu posso colocar a próxima, eu posso completar essa minha pergunta aqui, quando é que você percebe que ela termina aqui, ó, com o meu ponto de interrogação, só que eu quero que você complete com mais informações de acordo com o texto. Are we doing enough to damage our world? Olha aí, vocês viram que a palavra damage era uma palavra com sentido de negação. Não significa não, mas é um sentido, desculpa, negativo, que é prejudicar. Então, nós estamos fazendo o suficiente para prejudicar o nosso mundo? É isso a ideia que ele quer passar do texto? Eu acho que não, né? Are we doing enough to put our lives, futures and planet in danger? Nós estamos fazendo o suficiente para colocar nossas vidas, futuros e o planeta em perigo? Bem estranho também. Essa aí também eu acho que eu não marcaria. Are we doing enough to conserve our planet? Nós estamos fazendo o suficiente para conservar o nosso planeta? Ou are we doing enough to dispose of toxic waste? Ou seja, nós estamos fazendo o suficiente jogar lixos tóxicos em lugares que não deveriam ser jogados. E aí, de acordo com o que eu li, obviamente, só poderia ser esta aqui, a questão da letra C, que não tem C, mas é o terceiro pontinho aqui, ó. Por que seria esse? Porque aqui no texto a gente está falando sobre a questão de tentar conservar o nosso planeta. A gente tem que fazer algo para o bem do nosso planeta. Então, para isso, eu vou marcar essa to conserve our planet. Então, nós estamos fazendo o suficiente para conservar o nosso planeta? E a resposta lá no texto, vocês viram que era o quê? The very simple answer is no. Então, a resposta é não. Não estamos. We are not doing enough to save our and conserve our planet. Olha aí. Read the example below and write down the correct option to complete the statements about them. Calma, eu vou traduzir. Olha aí, leia o exemplo abaixo, que nós temos esse exemplo aqui abaixo. Escreva a correta opção para completar sobre eles, para completar o que diz sobre eles, tudo bem? Então, we are damaging our world. Nós estamos prejudicando, damage our world. E aí, in the sentence above, the verbs refer to something that, ou seja, na sentença acima, presta atenção, ó, below é abaixo e above é acima, tá bom? Então já sabe aí dessa questão, above é acima, below é abaixo, certo? In the sentences above, the verbs refer to something that. Então aí, nessas sentenças abaixo, os verbos, acima, os verbos referem-se a algo que. O verbo é damage. Temos o verbo to be aqui, mas o verbo principal é o verbo damage, porque ele está com ing. Perceba aí, ele está na questão do present continuous. E aí, se refere a algo que o quê? Is happening now, está acontecendo, ó, esse endo no final por causa do ing. Está acontecendo agora? Happens occasionally, ou seja, acontece de vez em quando. E aí? Eu acho que não, né, gente? Presta bem atenção, porque quando eu uso o meu ing no final do meu verbo principal, a ideia que passa é de que algo está acontecendo no momento da fala. Is happening now. Está acontecendo no momento da fala. Number 2. The verbs in those sentences are in the present continuous. To form the present continuous, we use. Olha aí, os verbos nessas sentenças, elas estão no present continuous, certo? Todo mundo concorda. Para formar o present continuous, a gente usa o quê? Então, de acordo com o que vocês já viram comigo aqui, para a gente formar lá a receita do bolinho para fazer frases no present continuous, a gente vai precisar do quê? Olha a primeira alternativa. The verb to be in the infinitive form, ou seja, o verbo to be na forma infinitiva, mais o verbo principal, main verb, in the ing form, ou seja, o verbo principal com ing. Ou the verb to be in the present, am, is, are, mais, plus the main verb in the ing form. A única diferença aqui entre a primeira alternativa e a segunda é que diz que a primeira alternativa
você vai usar o verbo to be na sua forma infinitiva. O verbo to be na sua forma infinitiva é justamente assim, to be, pá. E eu não lembro de ter falado para vocês em nenhum momento que a gente vai usar o verbo to be na sua forma infinitiva para fazer as frases com present continuous. Muito pelo contrário, todas as frases com present continuous vocês viram 3 verbos sendo usados, porque os verbos eles precisam estar no presente. Então eles estão no presente e eles tomam essa forma aqui, que é o am, is e o are. Nada mais é, esses 3 aqui se tratam do verbo to be, só que o verbo to be no presente, conjugado no presente. E como é present continuous, nós vamos usar o verbo no presente. Alright? Vamos seguir? Now read the sentences about the text and complete the rules about the present continuous. Então você vai agora ler as sentenças sobre o texto e completar as regras sobre o presente continuous. Muito, muito fácil. Nós temos aqui 2 frases. We are not conserving the rainforest. Nós não estamos conservando as nossas florestas, as florestas. Is the world doing all we can? O mundo está fazendo tudo o que pode? Então percebe que na primeira nós temos uma negação por conta do not aqui. E na segunda frase é uma pergunta por conta do question mark. E porque o verbo to be veio para frente, a gente sabe que é uma pergunta, certo? Aí nós temos aqui, for the negative, para a forma negativa, use, a gente usa am, is ou are, que é o verbo to be no presente, a gente já viu isso no slide passado. Mas o que vem aqui do lado do verbo to be antes de vir o verbo in the ing form, ou seja, o verbo com sua forma no ing, que é aquele sufixo que fica no final do verbo, como vocês podem ver aqui, ó. O verbo conserve, ele é acrescido o ing nele, acrescido o ing, tem esse acréscimo de ing nele para deixar no present continuous. O que vem depois aqui? Todo mundo sabe que vem o not. Exatamente, apenas acrescentar o not. Se eu tiro o not da minha frase, ele vira uma frase na afirmação. É muito simples, coloco not, negação, tiro o not, afirmação. 4. To make a question, para fazer uma pergunta. Use am, is ou are, mais o subject. O que é o subject? É o sujeito, o pronome pessoal, certo? Também posso chamar de subject ou de personal pronoun, tudo bem? O sujeito aí, na verdade, pode ser um nome próprio, pode ser nome de algo, não precisa ser exatamente um pronome pessoal. Então, para fazer uma pergunta, a gente usa o verbo to be, ok, ele vem na frente primeiro, perceba, ele vem na frente primeiro. Depois a gente usa o sujeito, que aqui o sujeito, para quem não sabe, o sujeito é o mundo, the world, é o sujeito dessa frase. O mundo, que poderia ser muito bem como eu posso dizer, substituído, a palavra substituído quase não sai, substituído pelo pronome it, que é aquele que fala de objetos, coisas, animais. Então, the world não é uma pessoa, então eu poderia usar o it no lugar do the world, certo? Então, é só mesmo para vocês entenderem essa questão aqui, que eu poderia usar, tudo bem? Então, is the world doing all it can? O que vem depois do sujeito para fazer uma frase na forma interrogativa no present continuous? Muito simples. A gente coloca esse verbo na sua forma do ing, como tá aqui a mesma coisa na negação. Verb in the ing form. Você percebe aqui, ó, o verbo é o verbo do e logo em seguida eu coloquei o ing nele, doing, ficando assim. Então você perceba aqui, ó, por isso esse ing no final, para quem ainda não entendeu o que é esse ing. Alright? Agora sim, spelling rules, nós vamos falar agora das regras de pronúncia. Aquelas regras que a gente viu na aula passada. Complete the sentence below with the missing verbs and identify the right word to complete the statements about the spelling rules. Olha aí, vocês vão completar as sentenças abaixo com os verbos que estão faltando, identificar a palavra correta para completar a questão das regras de pronúncia,
certo? Aquelas regras que eu falei para vocês antes de acrescentar o ing, existem algumas regras. Tem a regra geral, que é aquela onde você coloca o ing sem alterar nem nada do verbo, e tem algumas regrinhas onde você tira uma palavra, acrescenta outra palavra para poder depois colocar o ing. Olha a letra aí. The Earth's climate is changing. Ou seja, o clima do planeta está mudando, changing, mudando. Aí nós temos aí o que? Essa mudança que acontece com palavras, verbos que terminam com a vogal E. Verbos que terminam com a vogal E, o que acontece? Olha aí, a gente tira o E vai embora. Percebam que ele foi embora, então changing vem do verbo change, que é mudar. Aí fica changing, mudando. Cause, causa e fica causando, no caso aqui, causing, causando. Retirou o E também. Rise, aumentar. Aí eu tiro o E e fica como? Rising, é daquela regra. Become, tornar. Aí eu tiro o E e fica como becoming, como vocês podem ver aqui. When the verb ends in E, quando o verbo termina em E, porque E em inglês eu chamo de I, tá? No alfabeto ele tem som de I. This letter, ou seja, is or is not omitted before adding ing. Aqui eu quero saber se quando o verbo termina em E, a letra é ou não é omitida antes de adicionar ing. E aí, a letra é omitida sim, ela is, eu não vou colocar is not, porque is not seria não é, certo? Ela é omitida sim porque vocês conseguiram ver aqui, ó, de change foi para change sem o E, cause foi para causing sem o E, então ela é omitida sim. Aí nós temos as exceptions, né? Toda regra tem suas exceções. Aqui as exceptions são, ó, o verbo to be fica aqui, ó, be fica been. Você percebe que não foi retirado o E desse verbo. Os verbos die e os verbos lie, eles entram naquela outra regra, né? A regra do IE, onde você tira o IE, essas duas vogais, certo? E acrescenta o Y no lugar delas para depois colocar o ing. Isso foi falado na aula passada sobre essas duas palavras. Entretanto, elas terminam com E também. Aí muitas pessoas podem achar que por elas terminarem com E, eu também vou retirar o E e acrescentar o ing. Não. Além de ela não fazer parte da regra, dessa regra aqui, essas duas palavras, a palavra die, que é o verbo morrer, e a palavra lie, que é o verbo mentir, que ficando die, morrendo, lie, mentindo, ela faz parte da regra do IE. Então não, aqui nesse caso ela é o quê? Uma exceção, assim como a palavra tie, tá? Que fica tie, que também é uma exceção. Você não vai acrescentar, aliás, retirar o E aqui dessas palavras, ok? Vamos seguir? Olha aí, the earth is getting warmer. The earth is getting warmer. O planeta está ficando quente, está ficando mais quente a cada dia que passa, certo? Getting. Presta atenção nessa palavra aqui, que é a palavra que está com present continuous. Na verdade, é o verbo que está com a ideia de que algo está acontecendo no momento da fala. Vem do verbo get. Inclusive, o verbo mais usado da língua inglesa é essa palavrinha bem pequenininha aí, com apenas 3 letras. Perceba que essa palavra há aquela alteração daquela regra, onde é a regra do CVC, da consoante vogal consoante, que acontece o quê? CVC. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, e também é um verbo monossilábico, o que acontece? Você vai dobrar a última consoante, ficando assim, né? Uma palavrinha que era pequena, ela fica desse tamanho, porque você dobrou, colocou mais uma vez a última consoante, perceba aí, o T se repetiu, e aí eu acrescentei o ing no final. Stop, que é o verbo parar, fica stopping, com 2 P's. Swim, que é o verbo nadar, você vai fazer o que antes de acrescentar o ing? Você vai colocar o M mais uma vez, porque você dobra, aumenta a última consoante. Temos aí, ó, too short, one syllable, verbs ending in the sequence, consonant, vowel, consonant, como eu falei para vocês, né? Essas palavras que terminam com consoante, vogal, consoante, o final, the final consonant, a consoante final is doubled
ou omitted before add ing? Pelo que eu acabei de falar, vocês sabem que a consoante final, ela não é omitida, ela é dobrada, doubled, ela é dobrada antes de adicionar o meu ing, certo? Letra C. People are begging, aliás, begging não, people are beginning, eu pensei que fosse outro verbo aqui, li errado. People are beginning to worry about climate change. As pessoas estão começando a se preocupar, to worry, se preocupar sobre a mudança climática. People are beginning to worry. Então nós temos aí agora essa questão aqui, to begin, tá? Que é começar. Temos o verbo prefer, que é preferir, occur, que é ocorrer, e omit, que é o que? Omitir. Só que olha só o que acontece aqui, ó. The same rule above applies to two-syllable verbs when the stress is on the. Então, assim, quando acontece o seguinte, quando a sílaba tônica, ela for, olha aí, ó, já vou dar a respostinha pra vocês. Opa, quando a sílaba tônica, ela for na primeira sílaba, na first syllable, o que acontece? Olha aí, vocês percebem que aqui, vou só apagar rapidinho aqui no begin. Vocês percebem que aqui termina com consoante, vogal, consoante. As últimas 3 letras são consoante, vogal, consoante. Aí o que eu fiz? Vocês podem perceber aqui, eu acrescentei de novo um outro N, como eu mostrei ali pra vocês, para poder acrescentar o meu ing. Preferring. Acrescentei outro R aí. Occur. Aí vai ficar como aqui a próxima de ocorrer? Occurring. O que aconteceu aqui? Acrescentei o meu ing depois. Omit. Omitting. Acrescentei o meu T e depois o meu ing. Alright? Então, essa mesma regra, ela se aplica a palavras de 2 sílabas também, porque essas aqui, get, stop, swim, elas só têm uma sílaba, mas também essa regra se aplica a palavras que têm 2 sílabas, porém, quando a sílaba tônica, tá, ela for na primeira sílaba, quando o tônico for na primeira sílaba, ok? Vamos lá? Letra D. These changes are happening because the Earth's air, water and land are all linked to the climate. Olha aí, aqui fala o seguinte, essas mudanças estão acontecendo porque o planeta, o ar do planeta, a água aliás, a água são todos ligados ao clima, tá tudo ligado ao clima, então por isso que essas mudanças estão acontecendo. Então nós temos aí agora outros exemplos que agora vai dar uma mudança em relação àqueles que a gente comentou aqui na letra B e na letra C. Olha aí, nós temos o happen, que é o verbo acontecer, o verbo open, que é o verbo abrir. Perceba que eles terminam com consoante, vogal e consoante. Aqui é a mesma coisa, consoante, vogal e consoante. Mas o que acontece? Temos o answer também, que é o responder, que termina com consoante, vogal e consoante. Mas o que acontece aqui, ó? But when the stress is on the first syllable, the final consonant is or is not doubled. Olha aí o que vai acontecer. Presta bem atenção. Nesse caso, quando o estresse o tônico é na primeira sílaba, o que vai acontecer? A consoante final, ela não é dobrada. Aí olha o que nós temos aqui, ó. Happen vai ficar como? Happening, sem você acrescentar o N de novo. Você percebe aí que só temos o ING aqui, não temos o acréscimo de mais um N. Open vai ficar opening, que é abrindo. Você vê que não tem o acréscimo de mais um N aqui. Termina aqui com o último N. Answer, que é responder, você percebe que antes de colocar o ING, eu não acrescentei o R de novo, certo? Então, nesse caso, há uma mudança aí, em relação àquela outra regra, que é a regra da letra C. Ok? Let's practice. Vamos praticar rapidinho? Olha aí. Look at the pictures below about some current problems in the world caused by environment issues. Então, vocês vão olhar para essas figuras abaixo, below, de problemas causados do meio ambiente
de problemas do meio ambiente e vocês vão completar as sentenças usando os verbos da caixinha no presente contínuos, certo? Então nós temos aí a imagem, nós temos os problemas, fossil fuels, nós temos outro problema aqui que é greenhouse gases to the atmosphere, que são esses gases das fábricas horrorosos que são jogados na atmosfera. E agora, como é que nós vamos fazer a letra A? People, e você tem aqui, ó, to get, to burn e to add. To get você vai usar 2 vezes aqui na atividade, tá? Na prática. Então, people. Qual seria a resposta aqui? Pessoas, fossil fuels, burn. Adicionar, burn, para quem não sabe, é queimar. É adicionar, to add, to get, porque o to get tem várias traduções, dependendo do que vir antes. Então, na letra A, já vou colocar aí, ó. People are burning fossil fuels. As pessoas estão queimando quando você liga o carro, né? Você libera muito... Acredito que seja dióxido de carbono, salvo me engano. Então, as pessoas estão queimando isso. Industries. Aí, nessa aqui nós temos qual? Are adding extra greenhouse gases to the atmosphere. As indústrias estão adicionando gases extras à atmosfera. Então, adicionando, não vai ser queimando, vai ser adicionando gases extras à atmosfera. E lembrando que na hora de colocar, você precisa colocar o ing, na hora de colocar o seu verbo aqui com o verbo to be, porque tá dando essa ideia de que algo está acontecendo, ok? Aí nós temos a próxima, the earth. The earth. Aí temos ali o exemplo, temos o to get, to burn e to add. Então, the earth is getting warmer. O mundo está ficando cada vez mais quente. Você vai usar o get aqui, lembrando que ele é na regra de você adicionar a próxima consoante, mais uma vez, antes de colocar o ing. Storms are getting stronger. Então, as chuvas estão ficando cada vez mais fortes. Getting da mesma forma, adicionando o T mais uma vez, antes de acrescentar o ing. Alright? Temos aí, ó, some schools around the world are concerned about the planet and are taking action to green in order to improve the environment. Vou ler em português aqui, pra gente não perder tempo. Temos pouco tempo, então olha, look at the pictures. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar para essas imagens e vocês vão marcar o que está escrito na imagem, certo? Então nós temos aqui, ó, they are picking up trash, eles estão recolhendo lixo. They are recycling paper, estão reciclando papel. They are planting trees, eles estão plantando árvores. E they are growing a vegetable garden, eles estão fazendo uma plantação, enfim, um jardim. Então temos aí 4 imagens. A primeira, ela se refere a quê? Growing a vegetable garden. Eles estão fazendo o quê? Growing a vegetable garden. Estão plantando, fazendo uma plantação, certo? Growing a vegetable, plantando. A segunda imagem, eles estão fazendo o quê? Estão pegando lixo. Picking up trash. Eles estão pegando o lixo. Picking up trash. A terceira, nós temos aí, ó, já foi essa, então, they are planting trees or they are recycling paper. Estão reciclando papel. Nessa próxima imagem, they are recycling paper. E a última nós temos aí, só vai sobrar, obviamente, a minha planting trees. They are planting trees. Então, perceba que todos os verbos dessas ações, elas vêm com o meu ing. Todas elas vêm com o meu ing. Alright? Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Vejo vocês na aula 28.2 de Review and Exercise. See you then. Bye.